Muitas pessoas, erroneamente, acreditam que o Senhor Jesus só pode ser encontrado nas páginas do Novo Testamento, a partir de Mateus, quando, na verdade, o Senhor Jesus é visto do início da Bíblia, ou seja, de Gênesis, ao fim dela, Apocalipse. Não é à toa que em Apocalipse ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Ou seja, Cristo está presente do início ao fim, não só da Bíblia, mas de tudo que há, de tudo que existe. E é sobre isso que vamos falar no devocional de hoje, dando ênfase a um salmo, que é o capítulo 2, que para mim é um dos salmos proféticos mais poderosos que existem. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um devocional à boa parte. Fique conosco até o final, que de alguma maneira este devocional possa lhe ajudar e lhe ajudando que você venha compartilhar com os seus amigos. Ainda não é inscrito no nosso canal? Então faça isso. Desta maneira, outras pessoas também serão abençoadas por meio deste devocional. Como eu disse, o Salmo capítulo 2 é um salmo profético, mas profético no sentido de que ele anuncia a Cristo. Eu quero ler junto com você o salmo todo e eu vou enfatizar algumas partes deste salmo. Ele diz assim, versículo 1: Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam o seu ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Veja que isso se cumpriu quando o Senhor Jesus foi preso, houve uma conspiração. Os romanos se uniram aos fariseus, aos judeus, e juntos eles promoveram todo o tumulto e tentaram contra a vida de Cristo. E isso havia sido profetizado há milhares de anos atrás. E o versículo 4 diz: Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir dele e ridicularizá-los. E no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te darei, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó rei, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Agora preste muita atenção no versículo 12, que para mim é o mais importante desse texto. Rendei ao Filho, o Filho aqui é Jesus, a adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que depositam nele. Nele quem? No Filho, em Cristo. Toda a sua confiança. Aqui, nesse versículo 12, nós encontramos duas coisas importantíssimas para o seu entendimento. Primeira delas, a ira de Deus. E a segunda, como escapar desta ira. Quando falamos em um Deus irado, que fique bem claro que não estamos inventando nada. Deus, se por um lado ele é amor, ele também
é justiça. E a sua justiça o leva a ficar irado contra o pecador e contra o pecado. De modo que a ira de Deus será derramada sobre todos os pecadores. E quem são os pecadores? Todos. Como disse Paulo no Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o homem, o ser humano em si, ele é o alvo da ira de Deus por conta do pecado que vive. E a única forma do homem não ser atingido pela ira de Deus é depositando a sua confiança naquele que recebeu sobre si a ira de Deus, a saber, o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz, a ira de Deus desceu sobre ele, porque ali ele estava carregando o pecado da humanidade. Inclusive, no Getsêmani, ele orou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que havia neste cálice que Cristo não queria beber? Não poderia ser outra coisa senão a ira de Deus. E ele bebeu da ira de Deus, da impetuosa ira de Deus. A única forma de você e eu não bebermos também desta ira, não sermos por ela destruídos, não sermos por ela consumidos, é depositando a nossa fé e confiança em Jesus. Porque quando fazemos isso, então somos salvos da ira de Deus. Salvos porque somos justificados pelo nosso Senhor. Como disse Paulo em Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus. Ou seja, uma pessoa que não se rendeu a Cristo, que não se rendeu ao Filho, ela está em guerra com Deus. Deus está irado com ela. Mas quando ela deposita sua fé em Jesus, ela passa a ter paz com Deus. Ou seja, Deus já não está irado com ela. A ira que estaria sobre ela esteve sobre o seu filho naquela cruz. Portanto, eu gostaria que você guardasse essas palavras dentro da sua mente e do seu coração. Todo aquele que não estiver em Cristo Jesus sofrerá a dura e impetuosa ira de Deus sobre si no juízo final. Contudo, aqueles que estão em Cristo já não estão mais debaixo da ira de Deus. Já não há mais condenação para eles, pois Cristo os justifica, Cristo os salva. E a oração que eu quero fazer para concluir esse devocional é para agradecer a Deus pela vida de todos que se renderam a Cristo, que foram salvos da ira, que foram justificados pelo seu sangue. E também pedir a Deus que no dia de hoje, nesta sexta-feira, último dia da semana, Ele possa mover o seu coração ao arrependimento e você corra para os braços de Cristo e seja salvo da ira vindoura. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, entramos em oração na Tua presença, reconhecendo que se não fosse Cristo, a Sua graça, a Sua misericórdia, jamais poderíamos estar aqui. Pareço até um pouco repetitivo, pois em cada devocional ou em cada oração eu repito essas palavras. Mas é porque elas são fatos. Não poderia ter acesso a Ti, Pai, em oração, se não fosse Cristo. E muito menos poderia ter acesso ao céu, se não fosse Cristo. Porque é Ele quem me salva, é Ele quem me justifica, é Ele quem me perdoa, é Ele quem me lava, é Ele. É Ele que bebeu o cálice da ira do Senhor para que eu não precisasse beber. Pai, eu Te louvo pela minha salvação e pela salvação dos que me assistem, dos que me ouvem. Aqueles que renderam-se a Ti, Senhor, como diz o Salmo 2, versículo 12. Renderam-se a Ti com adoração sincera.
e foram salvos da tua ira. Louvado seja o teu nome. Mas oro também, Pai, por aqueles que ainda estão debaixo desta ira, ainda estão em inimizade com o Senhor. Que através da tua misericórdia e desta palavra, o Senhor possa mover o coração deles ao arrependimento. E uma vez arrependidos, sejam salvos da tua ira. Pai, obrigado por esta semana que está terminando. Até aqui nos ajudou o Senhor. E te agradecemos por mais um devocional, a boa parte. E todos digam amém e graças a Deus. Tenham todos um excelente dia e que a presença de Deus possa te guiar por onde você for.